Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na sala de Grego 3. Convido você a participar dessa aula. Estamos chegando ao finalzinho do semestre, talvez mais umas 3 aulas, coisas desse tipo, né? Ou menos. Não conferi agora o calendário, mas é por aí. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. E hoje nós vamos entrar. A aula passada eu não pude dar aula, mas graças a Deus estou melhor. Eu espero que a gente possa ter um encontro legal. Tá bom? Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor Pai. Muito obrigado, nos ajude a entender o infinitivo, que a tua bênção esteja sobre mim, na transmissão, na clareza, na fidelidade, na profundidade, na correção, e para os meus amigos que possam ter o coração aberto pelo teu Espírito, para entenderem, iluminados por ele, e guardarem no coração e se animarem de estarem aprendendo a ler, ó Deus, interpretar as Escrituras Sagradas. Que a tua bênção esteja sobre nós hoje. Nos dê uma bênção grande, que ao levantarmos desta aula estejamos satisfeitos. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver o infinitivo, que é uma forma verbal, né? Uma forma, nominal. Forma nominal. O que significa isso? Quando, por exemplo, nós podemos transportar um verbo para o reino dos nomes. Por exemplo, o bater. Eu tenho o artigo junto com o infinitivo aqui. O bater eu vou transformar num nome, num substantivo. Okay? O batendo, a gente viu no particípio, né? É uma forma nominal também. Tem a parte nominal que nós pegamos, é tanto que a gente usa o quê? As declinações do substantivo. Então, hoje nós vamos ver o quê? O infinitivo, que é importante, muito usado, mas não é difícil. Então, essa é a boa notícia. Primeira. Segundo, a velha palavra que eu dou, repetição. Terceiro, fazer exercício. Quarto, não perder aula. Todas as coisas colaboram conjuntamente para o seu bem. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos ver como é que ela está. Duas coisas importantes, né? A correção dos exercícios do 407 e a morfologia do infinitivo. Irmãos, o parágrafo 407, na minha concepção, pelo menos é o que eu vejo, são os exercícios mais difíceis dessa gramática. Tá ok? Pelo menos é a minha visão. Muito trabalhoso, tá? Muito trabalhoso. E nós vamos ver hoje a morfologia do infinitivo e depois nós vamos ver a sintaxe do infinitivo. Então, nós vamos para o parágrafo 407, vamos trabalhar o que nós vimos no verbo perfeito, tá? No tempo perfeito. E a morfologia do infinitivo, que nós vamos trabalhar também hoje. Então, essa é a primeira parte. Deixa eu ir lá também aqui na gramática, para o 407, e nós vamos trabalhando juntos aí. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos a letra... Eu já comecei da letra F, né? Eu não conjuguei aqui, irmãos, porque isso aqui é você pegar e treinar e repetir. Não tem também mistérios. Isso aqui é o mais importante, mais pesado, as letras D e as letras F. Então, essa aqui eu coloquei errado, é letra D. Letra D, deixa eu ver, a letra F está aqui. E não é a letra G, é a letra F. Beleza? Então, vamos lá para o nosso trabalho. Vamos traduzir as do 3.14. Ro, on apestalque me pros rimas. Então, esse verbo aqui, eu vou lá para Êxodo 3, eu escrevi e fica mais legal. O sendo tem me enviado. Então, aqui, ó. O sendo, isso aqui é um particípio do verbo ser. No presente, apestalque, né? Então, o sendo me enviado,
ou sendo tem-me enviado, e apestal que, é a terceira pessoa de singular, eu facilitei aqui para vocês, do perfeito do indicativo ativo, do verbo apostelo. Então, é apestal que, terceira pessoa. Então, ao pé da letra, o sendo tem-me enviado a vós. O sendo não é o sendo. Aquele que é, né, como nós vimos aqui, então, aquele que é tem-me enviado a vós. Observar o parágrafo 394. 394. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Deixa eu ver o que é que tem no. Ah, no 394. Tá? É esse aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo. Aqui, ó. A apostelque. Então, tá aqui, terceira pessoa. Então, perfeito ativo e na terceira pessoa. Coloquei aqui para você se lembrar, é um exercício extremamente difícil, tá? Então observe isso. Mateus 10, 26. Uden garestin que kalumenon ho o que apocalipse thecetai. Então os verbos aqui, né? Calipto e aqui apocalipte. Mateus 10, 26. Então, porque nada é o quê? Que calipto, escondido, né? Encoberto. Porque nada está tendo sido encoberto. Ok? Então, aqui você tem o que? O verbo nominativo singular, um particípio. Então, esse aqui é um particípio, ó, que calumenon. É um particípio o quê? Particípio na voz médio-passiva. Tá? Então, aqui a gente vai ver aqui, ó, nominativo singular, neutro do particípio, ativo. Tá? Ativo. Então, é um nominativo. Então, nós vamos ter o que aqui? A tradução. Porque nada está sido encoberto que não será revelado. Então, colocando na ordem direta, porque nada do que foi encoberto que não será revelado, que não seja, né? O que não será. Então a tradução é essa daqui, a de baixo, tá ok? Então isso é uma coisa importante para nós estarmos vendo diretamente, né? Nos tempos dos particípios. E isso é muito importante. Aqui, meus irmãos, ó, eu estava desconfiado, por isso que eu fui folhear para cá. O que eu vi? Que esse aqui é passivo, não é ativo. Então, isso aqui é passivo. Por isso que eu traduzi aqui, ó. Tem me enviado, tá? É passivo, perdão. Tá lá no parágrafo 334. Então, é terminado em on. E é um neutro. Então, por isso que aqui você tem esse particípio aqui, tá? Aqui, ó. Então, o perdão não é nesse não. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o ativo. Eu tô no segundo aqui. É encoberto. Aqui, ó. Porque nada está tendo sido encoberto. Então, nominativo singular neutro do particípio perfeito passivo. Tá? Passivo. É aqui, ó. Eu senti aqui que esse on não é ativo. O ativo é o on com ômega. Ok? Então, tomar cuidado aí que eu coloquei errado aqui, tá? Corrija. Que não será revelado. Então, esse aqui está no futuro. Tá? Ou seja, o calipto aqui, ó. Passivo, que não tenha sido revelado, né? Tá aqui, ó. Porque não está. Deixa eu começar de novo. Porque nada está tendo sido encoberto que não será revelado. O calipto aqui. Que calumenon calipto. Então, o outro eu não coloquei. O revelado é esse aqui, ó. É apocaliptecetai.
Então, esse aqui está no futuro, tá ok? Então, isso aqui está no futuro. Eu não coloquei aqui, mas está no futuro. Por isso que não será revelado. Aqui o futuro. Apocalipse-te-fe-setai. Beleza? Tá aqui a forma. Lembra dessa forma? Então, feta, eta, sigma. Está no futuro. Marcos 5,34. Tigater, figater, filha, repistes, fé. Pistes, fé, su, sesoken, se. Então, filha, a fé de ti, te, e aqui tem salvo, né? Que é um perfeito. Então, eu também explicitei aqui, Marcos 5,34. Ó, filha, a tua fé tem te salvado. Tem o T na frente, né? Se só quem é a terceira pessoa de singular do perfeito indicativo ativo do verbo sozo. Então, a fé tem salvado. Esse tem, aqui, ó, tem salvado, tá ok? Entrou o T aqui no meio, porque é o objeto direto aí. Então, sesoken. João 5,37. Ro pempsas me pater, ekeinos me matureken, periemu. Então aqui, ó, esse verbo aqui, nós temos o que? Aqui nem é um verbo, isso aqui é o particípio, né? Pempo, do verbo pempo, e esse aqui é marturel, que está no tempo perfeito na terceira pessoa de singular. Então aqui, aquele, né, pempsas, me pater. Então o pai, oró, pater, o pai me enviou, pempsas. Aqui está no auristo. Tá? Ekeinos, aquele, marturenque, tem testemunhado, peri, a respeito ou sobre, emu, sobre mim. Se lembra que a gente falou aqui, ó, que o depois da preposição vem na forma enfatizada? Porque você poderia aparecer aqui mu, mas não é, parece mu, porque isso é uma regra gramatical. Então, 5,37 fica assim, o tendo enviado, né? Então, nominativo masculino, singular do particípio auristo ativo do verbo pempo, pempsas. Então tá aí, o tendo enviado, me pai. Esse, coisas de quem está aprendendo a falar. Aquele tem testemunhado a respeito de mim. É Keinos. Então, o pai, o tendo me enviado, o pai que me enviou, e aqui, ele tem, eu posso colocar o aquele como ele tem dado testemunho a respeito de mim. Então, tem dado testemunho, é um testemunho que foi dado pelo Pai e tem sido feito durante a trajetória toda a respeito do Filho. João 15:10. Kathos ego tas entolas tu patros mu tetareka. Tetereka. Né? Então, assim eu, os mandamentos do Pai meu, do meu Pai, esse verbo aqui, tetereka, vamos dizer, 15:10, que eu explicitei aqui, né? Assim como eu tenho, do terel, verbo terel. Então, aqui, assim como eu, os mandamentos do Pai de mim tenho guardado, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Fica a tradução. Voltando aqui, 15:10. Assim como eu, os mandamentos tazentolás do Pai, de mim, o meu, assim como eu, os mandamentos do meu Pai, tenho guardado, tetereka. Então, do verbo terel, então fica tetereka, que está aqui, ó. Eu coloquei
tereca. No caso, aqui, primeira pessoa, o kappa alfa. Então, eu tenho guardado no coração. E esse verbo é muito importante, viu? Eu não tinha colocado aqui ele, né? Os outros eu coloquei. Interessante. Então fica assim. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu pai. Então esse guardar aqui é um verbo muito forte. Você já ouviu aquela coisa que ninguém põe a mão em coisas que a gente tem um ciúme, né? Então aqui guardar, então terel, vem aí filactério, né? A gente guardar com toda a força. Por exemplo, aquilo que diz lá, é o mesmo sentido da palavra, quando fala em Provérbios 4:23. Guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Significa isso. Coisa importante que você vai proteger, colocar no cofre, ninguém vai mexer. Se mexer, vai ter. Dá para entender isso aí? Então, vamos lá para os outros. Esse exercício bem complicadinho, viu? Mas muito, muito importante. Você cresce bastante. Tauta lelaleken Jesus. Ego nenikeka ton cosmo. Então, tauta estas coisas. Lembra do pronome demonstrativo? Estava falando agora há pouco para grego 1. Lelaleken. Lelaleken. Então, isso aqui é o verbo lalel, falar, que está o que? Na terceira pessoa. Jesus, então, ó, Jesus ou ele tem dito estas coisas. 2 pontos. Eu, nenikeka. O que é nenikeka? É nikal. O verbo nikal é o que? Vencer. Eu tenho vencido, tá aqui, ó, a reduplicação, tem vencido o mundo. 16:33, eu coloquei assim, ó. E está tudo explícito aqui, ó. Então, ele tem dito o quê? Estas coisas. Eu tenho vencido o mundo. Ok? Então tá aqui os verbos, eu coloquei entre parênteses, e isso é muito importante para você. Então, lelaleken é o quê? É a terceira pessoa do perfeito do indicativo ativo do verbo lalel. E nenikeka, do nikal. Então, primeira, aqui é a terceira pessoa e a primeira. Então, nenikeka. Você vai se acostumando com esses verbos, como eles são formados. João 20:29, roti reoracas me pepisteucas. Pepisteucas? Ponto de interrogação. Macarioi roi me idontes. Idontes, caipisteusantes. Então aqui, vamos logo mapear. Eu tenho aqui um verbo que está no perfeito. Segunda pessoa, tu. Reuracas vem do verbo ver, né? Oral. E esse aqui, pepisteucas, de pistel. Segunda pessoa. E aqui, esse outro aqui, idontes, é o que? É um particípio do... deixa eu dar uma olhadinha lá embaixo que eu... Oida, isso, não precisa nem olhar. E pistel santes, de pistel. Então, tenho aqui 2 verbos no perfeito e 2 verbos no particípio. Vamos ver qual é. Então, aqui, ó, o particípio idontes, pistel santes. Então, no João 20:29, vamos lá, eu detalhei aqui. Porque tendes-me visto, reoracas, tendes crido, bem-aventurados que não viram, então tem um particípio auristo aqui e outro particípio auristo, certo? Então, no caso nominativo. Então, como é que fica? Porque tendes-me visto, tendes crido, e aqui, bem-aventurados que não viram e creram. Então, os que foi acrescentado aqui, ok? Porque aqui seria bem-aventurado
os que não viram, não tendo visto, que seria do passado auristo, e não tendo crido, que é praticamente a mesma tradução do perfeito no português. Então, essa é a formação. João 20, 29, está aqui. Rote, porque tendo heuraca, tendo visto, crestes em mim, né? Tendes crido agora, porque me viste. Bem-aventurados ou verdadeiramente felizes aqueles que não me viram, não me conheceram e creram, que é o nosso caso, né? Graças a Deus pelo Espírito Santo. João 20, 31, tauta de gegrapetai hina pistelsete, que é um subjuntivo, a gente ainda não viu. Não sei se vai dar tempo de ver também, né? Nesse semestre. Nós já vimos muita coisa, irmãos, muita coisa mesmo. Estas, porém, gegrapetai, que é o quê? É o perfeito de quê? Do grafo. Foram escritas para quê? E aí o subjuntivo vem com objetivo. Para que vocês... Esse aqui é para que vós creiam. Vamos ver se é isso mesmo, que eu coloquei aqui João 20, 31. Estas coisas, porém, têm sido escritas, aí o gregapetai, para que creiais. O objetivo da escrita da palavra é o que? João 20, 31. Para que creiais. Então aqui, gegrapetai. Tá vendo como é difícil falar? Terceira pessoa de singular, do perfeito, do indicativo ativo do verbo grafo. Então, tem sido escritas. Estas coisas têm sido escritas. Gregapetai. Aqui, deixa eu dar só uma olhadinha, confirmar que aqui é passivo, irmãos, tá? Aqui está errado. Aqui é passivo. Passivo do verbo grafo. Então, e o objetivo para que creiais. Tem até um sabor assim de futuro, né? Que é o alvo. Segunda pessoa do plural, do auristo, do subjuntivo, indicativo, ativo do verbo pistel. Isso aqui você não precisa saber, você ainda não conheceu. Colossenses 3:3. Rezoe rimon que cripetai sunto Christo ento theo. De novo, né? Cripto, ou seja, esconder. A vida de vós, a vossa vida, está escondida juntamente com Cristo em Deus. Que lindo. Colossenses 3:3. Então, aqui está um exemplo, né? Que cripetai. E aqui é um verbo, né? O Colossenses 3:3, a análise dele está aqui, ó. Que cripetai, terceira pessoa do perfeito, indicativo passivo do verbo e é médio passivo, né? Juntamente com Cristo, a vossa vida tem sido escondida. A tradução é essa. Eu vi o ai aqui, eu já vi que estava no passivo, né? Tem sido escondida juntamente com Cristo em Deus. É lindo isso aqui, irmãos. É lindo. 1 João 3,6. Já está lendo nesse nível, coisa maravilhosa. Paz ho hamatano, reoraken auton uden egnoken auton. É toda coisa ou tudo. Hoharmaton. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Um particípio presente, e aqui como está sendo acompanhado esse particípio pelo ro, aqui eu tenho um particípio adjetival. Então, tudo o que é nascido, o que pratica pecado, né? Que praticar martano é pecar. Todo o que peca, o que pratica pecado, não Heuraken, de novo, tem visto ele, que está falando de Jesus,
nem conhece a ele. Então, tudo aqui é aquele que vive na prática, todo aquele que vive na prática do pecado não o viu e nem o conhece. Então, 1 João 3,6 fica assim. Eu detalhei tudo aqui, irmãos. Deu um trabalho doido. Todo aquele que pratica o pecado não tem visto, não o tem visto, nem o tem conhecido. Não o tem. Isso aqui faltou. Não o tem visto, nem o tem conhecido. Ficou mais ao pé da letra assim para você entender melhor o sentido dessa palavra. Então aqui não é pecar uma vez, que todos nós pecamos. Ele diz lá no início, se nós dissemos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. O que o texto está falando? Como é um particípio presente, que vive na prática do pecado, ou seja, vive pecando. A pessoa gosta do pecado. Isso que João está falando. A prática do pecado constantemente mostra o quê? Que a pessoa peca porque quer pecar, porque gosta de pecar. Tem prazer no pecado. Seria essa a palavra mais forte. Então, voltando agora para o outro texto, 1 João 4,18. Rodefobúmenos u teteleion teteleiotai en ten agape. Agape. Rodefobúmenos u teteleiotai en ten agape. En te agape. Aqui, porém, mais um tipo adjetival, o que teme, fobúmenos, temer, né? Eu temo. Então, fobúmenos, o temendo, aquele que teme. Porém, aquele que teme não teteleiotai, não é aperfeiçoado, tá? Aqui na voz passiva do perfeito. Não é aperfeiçoado em quê? No amor. Está falando lá quando a pessoa tem culpa no coração. Tá? Está lá em 1 João. Então, essa é a tradução. Então, aqui eu tenho um particípio no presente. E aqui eu tenho um verbo no passivo, no perfeito. 1 João 4,18 está tudo explicadinho aqui para você. Porém, aquele que teme não sendo aperfeiçoado. Não é aperfeiçoado, né? Não é aperfeiçoado no amor. Não tem sido. Aqui, ó. Não tem. Aqui ficou incompleto. Não tem sido. Sido aperfeiçoado no amor. Tá aí. Depois vocês dêem uma olhadinha. 1 João 5,4. Hotipantogegenemenon ektu theonika ton cosmon. Então, porque tudo o que é nascido de Deus, né? É que provém de Deus. Veja, gegon. E aqui, de novo, nós temos o que? Um presente, mas no passivo. Tá vendo aqui? E no neutro. Tudo aquilo, né? Ao pé da letra tudo. Porque tudo que é nascido, genel, né? Na verdade aqui é um perfeito. Tudo que tem, tudo aquilo que é nascido, tem sido nascido, né? Tem nascido, perdão, de Deus, aqui vence, que é o presente, o mundo, nikao, né? E aqui tem o que? Um verbo contracto, por isso que fica desse jeito. 1 João 5,4 diz o seguinte: tudo aquilo que é nascido, né? Então aqui está na verdade, particípio perfeito passivo, né? Particípio perfeito. Nominativo singular neutro do particípio perfeito passivo do verbo genal. Tudo que é nascido de Deus, o que? Nika, vence. Terceira pessoa de singular do presente do indicativo ativo, do nikal, vence o mundo. Aqui é que vem Nicodemos, vem daqui.
Então, tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou, se você colocar de uma forma mais estilizada, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a sequência é: o que vence o mundo é a nossa fé. Tá? Então, aqui, isso aqui nós já vimos, né? Eu coloquei só para nós vermos tanto no particípio, como também, tá vendo aqui, ó, o particípio lelumenos, lelumene, lelumenon. Tá aqui, ó. É esse último aqui, ó. Gegenemeno. É esse aqui, ó. To gegemeno. Gegenemeno. É esse aqui, tá na voz passiva. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Nominativo singular neutro do particípio perfeito passivo. Genau, do verbo genau, gerar. Beleza? Então, coloquei tudo aqui para você relembrar. Nós já tínhamos visto isto. E agora nós vamos para outra questão. Do português para o grego. Tu tens ouvido o evangelho da salvação. Então, tens ouvido akuo. Você pode ir no parágrafo. Deixa eu ver aqui. Que eu coloquei. Coloquei para você. Está no parágrafo 398. Akuo, perfeito, é um perfeito irregular, que coa. Então, tu, akekoas, tá aqui, ó. Vou voltar, é importante aqui. Aqui, eu leio Lucas, akekoas, segunda pessoa, alfa, sigma. Então, akekoas, o que? Ouvido o evangelho, tem ouvido akekoas, tem ouvido o que? O evangelho, to evangelion, que é o que? O acusativo. Mas que evangelho? A origem dele, tesoterias, o evangelho da salvação. Aqui está a frase. Nós temos visto o batizando apóstolo. E aqui você quer dizer o apóstolo que batiza. O apóstolo batista. Engraçado isso. Muito legal. Então aqui, heuracamen, temos visto que é um perfeito. É um perfeito da primeira pessoa do plural, heuracamen. Aqui nós voltamos para cá. Amen, kamen, heuracamen. Heuracamen, ton aqui está errado. Tem que ser um tal. Ton apóstolon, ton baptizontar. E aqui eu lembro para você. Nós temos o quê? Um adjetivo o que? Atributivo. Então aqui eu tenho que colocar ton apóstolon, ton baptizontar. Você deve estar lembrado disso. Ou então põe aqui ton baptizontan apóstolon. Porque aqui o sujeito, nós, então vai cair aqui no acusativo, apóstolon. Então, ou eu ponho o apóstolo, o adjetivo aposto, ou eu ponho o artigo na frente do particípio. Tem essas duas formas. A forma mais usada é essa que eu pus. Ok? Heuracamen, ton apostolon, ton baptizonta. E eu traduzo isso. Nós temos visto o batizando apóstolo. O apóstolo que batiza. O apóstolo batizador. Todos os dois cabem. 3 crianças têm escrito. E o 3 você vai ver aqui na página, no parágrafo 406, página 99. Então, 3 tekna, crianças, tem escrito. Gegrafan. Então, gegrafa é o perfeito, mas está o que? Na terceira pessoa, gegrafan. Exatamente essa daqui. Essa é a tradução. Agora, nós vamos passar para as formas do infinitivo.
E nós temos contato, meus irmãos, com o infinitivo constantemente. Por exemplo, soltar. Né? Nós vimos aqui luem, nós já vimos isso. Nem todos os tempos têm infinitivo. Quais os tempos que têm infinitivo? Os tempos que têm infinitivo são os tempos primários, tá? Todos eles, e um dos secundários, que é o que? O aoristo. Então, presente tem infinitivo, futuro tem infinitivo e perfeito tem infinitivo e no aoristo. Mas no imperfeito e no mais perfeito não tem. Então, dos 6 tempos compostos, nós temos os tempos primários todos tendo e nos tempos secundários nós temos somente no aoristo. E o interessante é que o infinitivo do aoristo não tem aumento só no indicativo. Coisa que eu já falei, que o infinitivo é uma das formas nominais do verbo e não propriamente um modo. Por isso, o infinitivo não vai ter 3 dimensões, como, por exemplo, no indicativo. Só vai ter o tempo e a voz, não vai ter o modo. Isso é bom a gente prestar atenção. Tempo e voz. Não tem modo no infinitivo. E o infinitivo, o Francisco Leonardo faz uma composição aqui de que? Dos 12 tipos de infinitivo do grego, koiné. Veja, no presente você tem 3, na voz ativa, média e passiva, lembrando que vai ter voz, tá aqui, ó, voz e tempo. No futuro você vai ter ativa, média e passiva, 3. Perfeito, ativa, média e passiva, 3. E aoristo, mesma coisa. Fazendo 12 infinitivos. 3 para o presente, 3 para o futuro, 3 para o perfeito, 3 para o aoristo. Então, do presente, da voz ativa, luei, soltar. Da voz média, lues, thai, soltar para si. E da voz passiva, mesma forma, lues, thai, ser solto. Futuro, lucen. Veja que é parecido, né? Só acrescenta o sigma aqui, ó. Mesma coisa do lusso. Acrescentou o sigma entre a raiz e as terminações temporais. Lucem e solto. Lussomai, que é o verbo, o quê? No futuro, na voz média. Lucesthai, que vai ser o quê? Vai ser o ir, soltar para si, que é o futuro do quê? Do infinitivo futuro, da voz média. E na voz passiva, luthesesthai, esse bicho grande aqui, ir, ser solto. Então ele está sendo solto por alguém. Perfeito, lelukenai, ter solto, lelusthai, ter solto para si, e lelusthai, ter sido solto. Tá aí do perfeito. E do aoristo, tomar minha aguinha aqui para minha garganta. Do aoristo, lusai, soltar, né? Que é o que? Ter solto, soltar ou ter solto. Lusasthai, soltar para si ou ter solto para si. Muito parecido aqui com o perfeito. E o próximo, luthenai, ser solto ou ter sido solto. Veja, a tradução, né, muito parecida com o português. Fellow acuen ton logo, ou seja, eu quero ouvir a voz ou a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Qual a diferença de tradução do presente para o aoristo? É a mesma diferença que a gente tem. O aoristo vai ser uma tradução pontual e o presente vai ter um sentido de um deslocamento, de um segmento. Né? Então, aqui essa é a diferença. E, então, um é pontual e o outro é uma ação contínua. E o perfeito, né? Que a tradução é praticamente a mesma coisa. O
perfeito tem aspecto perfectivo. Feito no passado, resultado permanece no presente. E o auristo é uma ação simples no passado. A gente não esquecer disso. Mesmo, gente, não tem segredo. É as correlações que nós vamos fazendo. Não tem segredo. Vocês já sabem disso aqui, de certa forma. Estão pegando algum conceito novo, a morfologia, né, do infinitivo. Mas não tem nada de novo. Você já sabe disso aqui. Eu espero que você esteja calmo, tranquilo, não tem problema nenhum. Está crescendo nisso. E aqui, meus irmãos, os verbos contractos. É só colocar o em no final, o em para o presente. O infinitivo do presente ativo, ele dá aqui. Isso aqui vocês podem ver em casa, com mais calma. Tá, beleza? É a mesma coisa com também o infinitivo de outros verbos, como balo, né? E você vai ter o que? O segundo auristo balém. E do segundo perfeito, você tem o grafo, gegrafa, né? E vai ter o que? O segundo perfeito, gegrafenai, o infinitivo do perfeito. É um segundo perfeito, por quê? Porque é um verbo irregular. O infinitivo de eimi é einai. O negativo do infinitivo é a mesma coisa, a mesma partícula você vai usar para o particípio, é o me. Então, o thelomehipakoen, ou seja, não quero não obedecer. O hipakoen. Você usou o me porque você está usando um infinitivo. Você tem que usar o mesmo que você usa, a mesma partícula que você vai usar para o particípio. E todas as outras é o u, com aquelas variações que a gente já conhece. E aqui algumas colocações dele, preparando para a terceira declinação. Polis, poléus, que é cidade, né? Então, ré. O ré, então, polis, poléus, polei, polim. E assim por diante, no plural. Então, você vai ver as traduções aqui. Ele está preparando para a terceira declinação. Isso aqui é muito importante, tá? Pronome interrogativo. Por exemplo, tis, tinos, tine, tina. Então, quem, de quem. Aqui, ó. Aqui está o nome nativo, o genitivo, o dativo e o acusativo. De quem, a quem, quem. Agora, se eu tirar aqui o acento, olha, tis, vai ser alguém. Vai ser indeterminado, né? Pronome indefinido, perdão. Alguém, aqui, de alguém, para com alguém e tina alguém. Tá vendo? Olha o acento, mudou, é a mesma grafia, mudou, aqui não tem acento, aqui mudou para oxítona, mesma coisa, os outros. Já é o que? Pronome indefinido. Isso é muito fácil de errar. Então você memoriza um e o outro é diferente, é o oposto, né? Tá, ok? E aqui tem ele faz um resumão da terceira declinação até agora, que você pode olhar de novo. Isso aqui é importante, né? A preposição. Nós vimos essa preposição da outra vez. Peri, epi, para. Peri, ao redor, e é usado aqui, ó, né? Como se fosse uma linha perimetral mesmo. Ao redor de, epi, em cima de e para. Nós temos aqui ao lado de 4, 3, 2 casos, né? Que a gente viu da outra vez. E aqui a complementação, né? Por exemplo, nós temos aqui, ele não coloca, né, os casos aqui. Nesse ele coloca, por exemplo, roriz com 2, que é com o genitivo. Então é sem. Pro, enopion. Enopion já apareceu em textos que a gente já viu antes, também com o genitivo. Todos aqui com genitivo, tá vendo? Arri.
Esse aqui é muito importante, né? Não é esse, cadê? Não tá aqui. Aqui, anti. Isso. Então, anti pode ser duas coisas, contra ou em lugar de. E isso é muito importante quando nós estamos lendo, por exemplo, as epístolas, os anticristos. Anti pode ser o quê? Ser contra Deus, tudo que é Deus, de Deus, Bíblia, a pessoa de Deus, a igreja de Deus, os servos de Deus, que é o padrão do mundo, é o oposto desse padrão. Ou pode-se estar no lugar, ou seja, querer sentar no lugar de Deus. Isso que é pior, né? Quando a igreja tem alguém no lugar do Senhor, é o espírito do anticristo que está agindo naquela igreja. Que coisa terrível, que já não é mais igreja do Senhor. Então aqui você vai ter Roriz, Pro, Enopion, Arri, Hells, Meta, Anti, Opisso e Diai. Todas as traduções aqui na linha diagonal. E essa daqui na linha perimetral. Então, isso aí. E o que eu tinha falado, eu nem tinha lembrado que estava aqui, a Ku, a Kekua, né? E, meus irmãos, eu espero que você tenha caminhado, tenha andado, tenha entendido. Você vê que não tem mistério. Esses exercícios que nós fizemos do 407 parágrafo são exercícios muito rebuscados, tá? Para o que nós estávamos fazendo. Creio que deu para a gente pegar, eu coloquei ali as denominações, né? Para que você possa dar uma estudada com mais calma. E é isso, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado pela sua atenção. E nos encontramos na próxima com a graça do Senhor, se Deus quiser. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Nos motiva e nos dá diligência para treinarmos. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço a todos, que Deus possa abençoar as nossas vidas sempre. Fiquem com Deus.